recording has started. Se por acaso eu fizer alguma cópia, eu atualizo também. Depois vai ser atualizado. Trying to connect. Não estou offline não. Estou até falando com as pessoas pela internet. Obrigado. Bom, então dando continuidade, esses daqui serão os slides dessa aula 2. Né? De repente em alguns conceitos a gente pode passar um pouco mais rápido, mas sempre sintam à vontade para fazer perguntas aí durante o curso. Então esse daqui é um foco em programação orientada a objetos, onde a gente vai falar um pouco sobre herança. Herança múltipla, que é uma coisa que não existe em algumas outras linguagens, como Java, que só tem herança simples, pelo menos lá. Falaremos também de composição. E aí a gente entra efetivamente no Python Data Model com alguns exemplos mais legais. E aí, utilizando o TDD, a gente vai utilizar o doctest para especificar um exercício. Espero que a gente chegue lá. Quer dizer, no final, de toda forma, eu posso passar para vocês como exercício e depois eu resolvo na aula seguinte. Um teste com o TDD utilizando o docstring. E a gente vai continuar aqui, então, utilizando o mesmo exemplo do cão que a gente acabou de ver. Nós vamos dar uma olhada nos diferentes códigos aí que a gente vai evoluir um pouco isso daqui. Vamos dar uma olhada em algumas coisas. Então, acesso a atributos, né? O que acontece no Python quando você, em um objeto O, pergunta pelo atributo A, sendo que o O é uma instância da classe C. Nesse caso, o interpretador faz o quê? Primeiro, ele tenta pesquisar se existe o atributo A na instância O. Ou seja, como a gente viu na aula anterior, ele busca lá no dunderdict da instância para saber se o atributo está lá. Se ele não encontrar o atributo A na instância, ele vai então procurar na classe C. Ou seja, vai ver se tem um atributo de classe chamado A. Por isso que quando a gente faz self, no caso do cão, QT patas, ele procura, não acha na instância, procura na classe cão e encontra lá. E aí ele retorna para você. E se ele não encontrar ainda assim na classe, ele vai procurar nas chamadas superclasses de C, segundo o MRO, que é o Method Resolution Order, que a gente vai dar uma olhada mais específica aqui, né? A priori, quando a gente só sabe herança simples, que é o que quem fez o curso Python Birds viu, fica claro que ele vai procurar na classe pai, depois na classe avó, e assim por diante, até atingir o object, que é a última instância. Se ele não encontrar na classe object, ele lança um attribute error falando, olha, eu não encontrei em nenhum lugar esse atributo não existe, respectivo a esse objeto e nas suas classes aí, dentro da hierarquia de classes que você tenha definido. Métodos. Recebem a instância sempre como primeiro parâmetro. A convenção é self, mas você pode utilizar qualquer coisa. Isso não é uma palavra reservada, tá? O PyCharm aqui no caso, ele sabe que o self é um cara especial e ele pinta, eu não sei se vai dar para ver aí no vídeo, ele pinta em uma cor parecida com um nome de métodos especiais. Mas esse self aqui você pode muito bem refatorar isso para this, se você quiser. Não quero renomear o da hierarquia, só o desse caso aqui. E veja que mesmo se você utilizar o this, o código roda o doctest, veja que está passando tanto o do RST quanto do outro. Então, isso aqui não é uma palavra reservada. Ele pode ter qualquer nome, mas a turma de Python está acostumada que seja self. Então, apesar de não ser obrigatório, utilize nos seus códigos, porque a turma vai achar estranho se vir um this por aí. Tá? A instância ela é passada automaticamente na invocação. O Python, nesse aspecto, ele fica no meio termo. Ele fica no meio termo. Quando você declara o método, você é obrigado a passar o primeiro parâmetro. E esse cara vai ser a instância
do objeto no qual esse método está sendo invocado. Só que quando você executa, é melhor pegar o latir aqui como exemplo. Ó. Cadê a parte do latir? Olha. Quando você chama, então, hex.latir, ele automaticamente vai passar este objeto hex como primeiro parâmetro do latir de forma implícita. Então, na declaração, o Python é explícito. Na invocação, a chamada é implícita. E isso costuma, às vezes, confundir a mensagem de erro que acontece quando você erra um número de parâmetros, nesse caso aqui, costuma confundir pessoas que são novas no Python por conta disso. Porque se ele não passasse automaticamente o objeto hex como primeiro parâmetro, seu código ia ficar muito mais chato de escrever, porque toda hora você ia ter que fazer isso. Ó, passar manualmente o objeto como parâmetro. E qual que é a mensagem de erro que costuma acontecer? Ó, vou colocar aqui 2, 3, porque esse cara só recebe um parâmetro. Veja, eu estou passando 2 parâmetros. Vou rodar aqui o meu teste. E aí ele dá um erro. E ele está falando assim, olha, latir recebe de um parâmetro ou 2. Porque o vezes é opcional. Então ele recebe 1 ou 2, mas você passou 3. E aí o cara, quando olha o código, fala, mas eu não passei 3 parâmetros, eu passei 2. Né? Mas por quê? Você tem que lembrar que implicitamente ele está passando o terceiro aqui, que é o próprio objeto. Por isso que ele está falando em 3 métodos aqui. Né? E ele recebe 1 ou 2 porque esse parâmetro é opcional. Então, se você não passar nada, ele vai passar só o self. Se você passar um outro valor, você vai alterar o valor de vezes. Só que essa mensagem, por conter 3 parâmetros, às vezes confunde um novato, porque ele fala, não, mas eu não passei 3, eu passei 2 parâmetros. Tá? Detalhe que essa chamada aqui, eu posso te mostrar como seria chato de ficar chamando a função direto. Dá para fazer isso. Ó. Pega a classe cão, chame. Nesse caso aqui seria só uma função latir que pertence à classe. E aí eu posso passar 2 e posso passar só que aí eu tenho que passar o objeto. É isso que o Python está fazendo para você aqui por trás dos panos. Tá? Quando ele está passando, então, 2 parâmetros aqui. Tá? Veja que eu vou rodar aqui esse código. Na verdade, eu não tinha testado isso para ver se funciona, mas olha lá. Tá, é porque essa daqui não recebe nenhum parâmetro. A primeira ele tem que latir uma vez só, realmente o teste tinha que falhar. Então eu rodo, e de novo, o que houve? O hex aqui não existe, é isso? Então, esse hex aqui no final, eu vou passar assim então. Só por enquanto. Não, o hex existe. Por que não funcionou isso aqui? Qual foi a mensagem de erro? One item passed all tests. Tá, porque eu coloquei o "-v". Disfarça, gente. Eu estava esperando ele não responder nada. Deixa eu tirar o menos. Olha lá, não deu erro. Então, o Python, no fim das contas, quando você chama o método, ele está fazendo isso aqui, ó. Pega a classe cão, pega a função que pertence... Mas vamos chamar de o método, mas aqui eu estou chamando na classe e passa o objeto como primeiro parâmetro. Né? Só que em vez de fazer isso, é legal porque você faz só isso daqui. Chame o método latir, né? Fica mais conciso. Opa, sem o hex. Só para confirmar que eu não fiz besteira, até porque eu vi ali que o Git voltou. Então, teste passando. Ok? Essa também é uma vantagem de teste, né? Você faz o teste unitário e aí você garante que as coisas estão funcionando. Numa linguagem dinâmica, como Python, os testes eles sempre são importantes, mas aqui eles são ainda mais importantes, porque você só pega os erros em tempo de execução. Né? A instância passada automaticamente na invocação, e é isso que tem para se falar. Atributos de dados.
Atributos de classe funcionam com valores default, como eu falei, para as instâncias. E o init é o chamado método inicializador de atributos da sua instância. Em algumas outras linguagens, como Java, ele é chamado de construtor. Mas o nome mais correto em Python seria o método inicializador, por isso que ele se chama dunder init. Atributos de instância só são acessados via self. Então, diferente do Java, que você pode passar só o nome do atributo da instância e ele procura automaticamente, o Python é explícito. Então, o que isso aqui quer dizer é o seguinte: quando eu acesso aqui, se eu colocar só nome, isso aqui vai dar um erro. Eu posso até executar aqui o teste e você vai ver que ele vai falar, olha, nome não é definido. Por quê? Porque se você colocar só nome, ele espera que exista aqui um atributo local, podia ser como parâmetro, que você tivesse criado esse atributo. Se você está se referindo ao atributo do objeto, você é obrigado a colocar o self. Não, é isso mesmo. Tá? Então, esse daqui seria um diagrama UML. Esqueci que dizer aí. UML, lembrando agora se vai de Universal Unified. Opa, vou dar um upgrade. Melhorou? E é engraçado, porque essa internet que eu estou aqui é a dedicada só para aula. 50 GB da Vivo. Tem uma taxa de upload boa. Bom, pelo menos eu estou divertindo aí vocês, né? Vamos lá, segunda tentativa. Melhorou então? Eu não sei porquê. Acho que eu já disse para vocês, né? O americano usa um termo para isso que é o internet weather, né? O tempo da internet, o clima da internet. Às vezes dá um chuvisco. Então pode ser que seja isso. E é engraçado que acontecia no Adobe Connect também, né? E o esquema para melhorar é sempre o mesmo. Eu desligo e ligo o som. Né? Teorema de Bill Gates, né? Desliga e liga que funciona. Bom, enfim, eu acho que é de Unified Modeling Language. A gente tem um diagrama de classe, onde então eu tenho aquela minha classe mamífero, e herdando da minha classe mamífero eu tenho um cão. Que aqui, nesse caso, ele colocou todos os atributos sem definir. Não tem, acho que no UML, uma forma de definir quem é atributo de classe ou de objeto, né? Mas os 3 primeiros são de classe, esse daqui é de objeto, e todos os métodos que foram implementados aqui, sobrescritos na classe cão. Então se diz que quando você vai do mamífero para o cão, você está fazendo uma especialização. O cão faz tudo que o mamífero faz, mas faz mais coisas ainda. E quando você sobe na hierarquia, se diz que você está fazendo uma generalização. Por que não está indo para o próximo slide? Obrigado. Tá. E aí, o legal é a gente investigar que o conceito do cão ainda é um conceito bem abstrato, né? Então foram criados aqui outras 3 classes herdando de cão mais concretas, que seria o caso do piquinês. E a diferença dele do cão, a única coisa é que o parâmetro default nervoso é sempre verdadeiro para o piquinês, o que é verdade, né? Um mastife, que ele vai latir diferente, ele é um cão grande, então ele late diferente, ele late fazendo um woof, tá? E um São Bernardo, que além de fazer as coisas que um cão faz, historicamente ele leva lá aqueles desenhinhos que ele tem um barrilzinho de conhaque para resgatar as pessoas no frio, onde se diz que o conhaque vai te dar uma aquecida. Então ele define um número de doses que ele está carregando naquele barril como um atributo de dado, e aí ele possui um método servir, que quando você serve, ele serve o conhaque e decrementa esse número de doses. A gente vai ver, tá? Esses 3 casos aqui em termos de cão.
Eu só não sei se ele tem o exemplo com herança simples aqui, porque esse aqui já é o exemplo final. Deixa eu ver aqui, se não... Cão abstrato clássico, vamos ver isso aqui. Não, ele não tem aqui. Então vamos alterar um pouquinho esse código aqui. E depois a gente só dá um revert nele. Por enquanto, esqueçam. Beleza, o Picney está fazendo... o Picney está exato, está de acordo com aquilo que foi dito ali. Né? Então ele sobrescreve o parâmetro default nervoso para true. Então ele está de acordo com aquilo que foi especificado. Por enquanto, finjam que isso aqui não existe. Então eu vou até fazer o seguinte. Esqueçam isso aqui. Vamos até apagar, porque depois eu reverto. A única coisa é que os meus docs testes não vão funcionar. Mas não tem problema. E aí eu tenho que sumir com todos esses mixins que estão aqui. Beleza? Então olha lá, o Mastiff, de acordo lá com o ML, ele sobrescreve o método latir porque ele late diferente. Como ele é um cão grande, em vez dele latir fazendo au, ele late fazendo woof. Pelo menos os testes desse aqui, de dentro dessa docstring, aí eu vou conseguir fazer. Ou, na verdade, eu posso rodar o RST e ver o que vai acontecer, né? Com o teste, você só roda e vê no que dá. Né? E aqui o São Bernardo, o que ele faz aqui? Ó? Esse docstring aqui não vai passar, por enquanto eu vou trocar para AL. Para ele passar, porque ele está latindo. Apesar que ele definiu aqui com sanção AL, eu não me lembro se ele coloca o nome. Ele coloca... Self nome. Não, ele printa o nome sim, beleza. Então ele coloca o nome, eu vou trocar só esse UF aqui para AL por enquanto, depois vocês vão entender por quê. Sanção servir, qual é a diferença do São Bernardo? O São Bernardo ele faz tudo que um cachorro faz, mas ele define que lá naquele barrilzinho dele, ele tem 10 doses de bebida. E toda vez que ele serve, se ele ainda tem dose, né, se ainda não chegou em 0 a dose, ele serve o conhaque e diz quantas doses restam. E aí ele imprime isso daqui formatando, passando qual é o nome do cachorro e quantas são as doses que passam. E aí ele decrementa também o valor de 10 doses. Quando chega em 0, ele joga um erro dizendo, olha, acabou o conhaque. E aí você teria que tratar isso. Vamos testar para ver se o que eu fiz aqui está passando. Vamos testar até, não no "-v", cadê? Pode testar só assim. Passou. Eu não esperava que fosse passar, não. Em geral, quando passa de primeira assim, você fica até preocupado. Porque, em geral, você quer que falhe uma. Então, eu vou tirar o U aqui, só para desencargo. Opa! Tá, porque eu não estou executando o da documentação. Aí, aquele lá vai dar certo mesmo, porque eu estou executando do RST. Se eu executar no cão aqui, ele tem que dar um erro por causa daquele U que eu acabei de tirar ali em cima. Então, eu executo aqui para o PY. Ele deu um erro por causa desse U que ficou faltando aqui. Mudo o U. Pergunto se passa. E aí ele passa. Tranquilo isso aqui para vocês, gente? Isso aqui é a herança básica. Se você sair do Java para cá, é a mesma coisa, né? Uma herança simples, sem muita dificuldade. Beleza? Então, para quem sabe já, isso aqui, mamão com açúcar. Aí a mudança que estava no código anterior é utilizando a herança múltipla, que o Python permite. Ele permite que você herde de várias classes ao mesmo tempo. Né? Só que aí a gente utiliza uma boa prática que o Java, de certa forma, te obriga a fazer dessa maneira.
que é a boa prática é que, idealmente, essas classes, quando você herda de várias, idealmente elas são chamadas, em geral, de mixins, e elas são utilizadas, em geral, para você implementar métodos, para você acrescentar métodos em uma classe ou sobrescrevê-los de uma maneira distinta, para você não ter que ficar repetindo o código. Tá? Então, idealmente, elas são chamadas de mixins e, idealmente, elas só possuem métodos. E aí a gente começa a ter uma coisa que você nunca vai ver quer dizer, você vai ver num diagrama de Java, só que no caso aqui, veja que essa boa prática de só ter método realmente lembra a política do Java, respectivo à interface. Né? Aqui ele até colocou um estereótipo de mixin. Inclusive isso aqui, teve um cara que consertou. A gente agora até colocou o nome grande mixin, que em geral você coloca o nome mixin na classe, que também é uma boa prática para indicar que aquilo é um mixin. Por que foi utilizada aqui herança múltipla? Vou mostrar aqui para vocês a questão. O São Bernardo, assim como o Mastiff, ele é um cão de porte grande. E aí eu vou dizer que o cão de porte grande, ele tem que latir dessa maneira aqui que o Mastiff está latindo, que é o woof. Tá? Aqui eu teria algumas possibilidades. Então eu vou até voltar aqui, Ctrl Z para voltar, porque agora no meu teste ele tem que latir com woof e não mais com wow. Então se eu rodar o meu teste no cão PY, ele vai falhar porque o São Bernardo é um cão grande. Então aqui, na verdade eu até pergunto para vocês, né? O que a gente poderia fazer para o São Bernardo latir como o Mastiff? O que a gente poderia fazer aí? Eu vejo, pelo menos a priori, sem usar herança múltipla, duas opções. Uma melhor, outra pior. Essa seria a primeira opção, que é a ruim, né, Rafael? Mas excelente, é uma opção, né? Vai lá, é a primeira, em geral, quando a gente está novo, ele tem que fazer a mesma coisa? Não tem problema. Vai lá, Ctrl C, Ctrl V e vapo. Funciona. Quer dizer, não sei se funciona, né? Como é que eu vejo se funciona? Eu rodo o teste. E tá funcionando, né? Aí o problema é, né? Vem a nova feature do seu gerente, né? Então, o cão grande não tem que fazer mais woof. Ele tem que fazer XPTO. Aí qual é o problema dessa abordagem? Putz, ficou um latir que tá aqui e tá aqui. Esse é o princípio do DRI, né? DRI. Assim, DRI. Deixa eu colocar aqui para aparecer. Né, que é o don't repeat yourself. Ou seja, fatalmente, se você duplicar coisas, uma hora elas vão acabar desincronizadas. E esse é o caso aqui. Então, uma outra possibilidade seria qual? Alguém? Então, essa daqui eu vou descartar porque eu não quero duplicar. Ctrl C, Ctrl V. Toda vez que você faz Ctrl C, Ctrl V, uma criança africana morre. Então, não faça isso. Ninguém quer matar crianças africanas. Beleza? Alguém? Rafael aí que deu a primeira sugestão. Sobrescrever, mas você sobrescrever, eu tinha até sobrescrito ali agora, no São Bernardo, mas aí eu tive que fazer Ctrl C, Ctrl V. Herança múltipla ainda poderia ser um caso. Ou eu poderia até inserir uma herança, nem utilizar a múltipla. Eu poderia até
utilizar uma simples. E aí eu vou utilizar aqui até alguns refactor. O problema é que eu ia ter que mexer em código aqui. Para fazer, quer dizer, nas duas eu vou ter que mexer em código. Mas uma opção seria fazer o quê? Criar uma classe cão grande que herde de cão. Aí eu teria que fazer o seguinte, faça o mastiff herdar de cão grande. Na verdade seria até essa solução que eu usaria, em vez de utilizar a herança múltipla, mas às vezes a herança múltipla às vezes é mais flexível. Herda de cão grande. O Rafael já falou aqui, exatamente, criar uma nova classe e inserir ela na hierarquia, né? Exatamente aí, Rafael. E aí o que eu vou fazer? Eu pego esse método aqui e jogo lá para cima. Quando você quer jogar para cima no PyCharm, você pode levar ele realmente lá para cima. Só que às vezes as classes não estão no mesmo arquivo, né? Então você quer refactorar. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Ó. Você vem aqui no Refactor e ele tem lá um Pull Members Up. E aí ele deixa você escolher quais são os métodos que você quer mandar. Ele deixa na hierarquia você dizer para qual classe você quer mandar o método, você aperta Refactory e ele leva para você. Se eu tivesse clicado inclusive no cão, ele ia levar para lá. E se tivesse em outro arquivo, ele ia levar também. Isso é uma coisa que a IDE faz que eu acho que editores não fazem, editores comuns. Acho, pode ser que faça com algum plugin, mas... Beleza? Então, tá funcionando? A resposta quando tem teste é não sei, roda o teste e funciona. Essa seria uma opção. Né? Mas aí, suponha que alguém te fale, não, mas eu não quero que você herde. Eu não quero que você herde, que você deixe de herdar de cão, que tem esse cão grande aí, porque em algumas razões, sei lá, você vai ter um cão pequeno, mas que também late igual o cão grande. Sei lá, por alguma razão. E aí, se você criasse essa hierarquia, de repente você ia ter aqui um cão pequeno, para o pequenês, né? Você ia ter um cão grande, só que se um cão pequeno tivesse que latir como um cão grande, aí você teria problema, porque você ia ter que escolher entre um ou outro. E essa costuma acontecer no esquema de herança simples. Só um detalhe, né? Aqui a única coisa que moldaria é que o cão grande herdaria de cão, então eu puxaria uma flechinha aqui para ele, e o mastiff e o São Bernardo herdariam de grande. Tá? Na solução, então, essa solução para manter o mastiff e o São Bernardo herdando de cão e não ter que mexer nisso, e ficar mais flexível, porque aí eu conseguiria fazer qualquer cão, mesmo que pequeno ou não, latir como um cão grande, seria utilizar a solução do Mixin, que é essa daqui. Ó, a boa prática. Se você vai utilizar a herança múltipla e esse cara vai ser um Mixin, um cara que só deve idealmente só conter métodos, chame ele de Mixin, tirei o object dali porque é Python 3 só, implementei ali esse cara, e aí eu vou fazer assim, ó, isso é herança múltipla. Ó. O mastiff ele herda de grande Mixin e de São Bernardo Mixin. Tá? Então vejam que eles continuam herdando de cão. Tá funcionando? Pô, isso aqui tá, porque é praticamente é quase o revert. Na verdade eu fiz o revert ali, roda o teste e tá funcionando. E se por acaso eu quisesse que o pequenês, eu só teria que mudar ele de lugar aqui para cima. Se eu quisesse que o pequenês latisse como um cão grande, eu não precisaria fazer ele parar de herdar de cão. E detalhe, veja que o grande Mixin, ele não herda de cão. Ele em si não herda de cão. Ele não está herdando de cão em nenhum momento na hierarquia. Então você não mexeu na hierarquia original das classes. A pergunta do João é excelente. Vou colocar aqui para aparecer no vídeo. Mas os dois lates. Como sabe qual método escolher? Do grande Mixin e do cão? Excelente pergunta, João. Que está respondida no slide de forma implícita. O que eu tenho isso aqui?
código está rodando aqui, deixa eu tirar esse cara. Excelente pergunta que, deixa eu ver aqui o slide, só possui métodos. Nossa, mas não acabou isso aqui não. Eu coloquei só slides na ordem errada, fiquei assustado agora. Na verdade ele está respondido quando eu disse a forma com que os atributos são pesquisados. Cadê? Aqui, ó. Olha qual é a regra. Vai na instância, procure na instância de C, se ele pertence àquela classe. Se ele não achar em C, pesquise segundo um MRO, ou seja, tem uma ordem em que esse cara é buscado. Eita, cadê agora? Perdi aqui a tela do BlueJeans. Cadê o BlueJeans? Cadê vocês? Tá aqui. Mas excelente a dúvida de vocês. Como que é buscado? Vamos investigar, por exemplo, aqui o São Bernardo no console. Eu tenho São Bernardo... Não, acho que eu só tinha importado o cão. From... Exatamente, João Paulo. De maneira simplista, ele procura primeiro no que apareceu primeiro. Por isso que o mixin sempre vem na frente do cão. Mas é essa a ordem. Procura na instância, não encontra o atributo latir. Procura no grande mixin, achou, já para. Se ele não encontrar, o que é o caso aqui do... Não é o caso do piquinês, né? Se eu mudar a ordem aqui, por exemplo, mudo a ordem aqui, coloca o cão grande aqui para o lado, você vai ver que vai dar pau aqui no teste, porque ele não está latindo direito, porque agora ele está buscando primeiro do cão que late como all. Tá certo? Mas, se você quiser saber qual é a ordem, dá para investigar via código, porque às vezes você não decora qual que é o MRO. Principalmente quando a hierarquia está confusa, está congelada, Ananda, para todo mundo. A priori eu não tinha feito muita coisa. Eu estou aqui no cão.py. Vocês não estou fazendo... Vou ficar digitando e apagando um F aí. Tá aparecendo isso para vocês? Então... Tiago Cordeiro, desculpa, passou aqui também uma pergunta. Eu volto aqui na outra pergunta assim que eu terminar isso aqui. Beleza, o Tiago? Eu volto aqui no... Poderia ser usado um atributo para isso. Já já a gente volta nisso aqui. Deixa eu só terminar essa. Como é que... Então, from cães.cão importe São Bernardo. E aí, se eu não me engano, o São Bernardo ele possui... Não era aqui que era um Dunder MRO? Deixa eu passar aqui um dir nesse cara. Mas esse dir não ficou legal. For p in dir São Bernardo print p. E aí eu quero saber wikiref, blá blá blá. Não tem um cara aqui que chama MRO não? Módulo new, blá blá blá. Eu achava que era na classe que ele ia definir. Deixa eu perguntar então a mesma coisa para uma instância de São Bernardo e não para a classe, para ver se ele... Nossa, ficou zoado. Isso aqui vai funcionar. Ou não? Ah, tá. Não deu certo porque
Ele precisa de um nome qualquer, vou dar um nome vazio. Latir, blá blá blá. Só falta em Python 3 não ter. Eu achava que ia ter um Dunder MRO. E não tem. Então, nesse caso, eu tenho que apelar. Alguém falou alguma coisa. Ah, é um método MRO? Beleza, valeu, Rafael. É isso que eu ia fazer. Eu ia apelar para o Google. Então, São Bernardo.mro. Acho que antigamente no Python 2 era um atributo. Então, o MRO me diz... Deixa eu até imprimir aqui. For a em MRO print a. Só para ficar uma lista. Então, essa é a ordem que ele busca. Tá? Então, ele, primeiro vai em São Bernardo, ou seja, na verdade, primeiro ele vai na instância, né? O MRO só me diz as classes em que ele vai buscar. Primeiro ele vai na instância. Não achou na instância, ele busca no primeiro cara que você colocou aqui. Depois, ele vai na próxima, que é o cão. Não encontrou, ele vai na superclasse de clone, que é o mamífero, e depois ele vai em object. E aí não achou, ele dá attribute erro. Então, se você ficar aí na dúvida, tem o método MRO que te responde qual é a ordem. Então, se você ficar na dúvida, você pode pesquisar. Tá? Quando eu mudei aqui, o cão grande, quando eu mudei, esse caso aqui, sim, eu também não conhecia várias dessas. Quando eu fiz esse curso pela primeira vez, eu programava Python, mas da forma Java de programar. O que serve também, né? Não está errado, mas é bom conhecer a linguagem. Se eu trocar aqui este cara, a única coisa é que aí eu tenho que importar esse cara de novo. Deixa eu rodar aqui o meu console de novo para ele limpar. Então, from cães.cão, import São Bernardo, e aí São Bernardo, MRO imprimir. Olha lá. Quando agora eu deixei o cão na frente, veja que ele foi primeiro na própria classe, que é o São Bernardo. Como o cão está em primeiro, ele foi em cão. Aí ele subiu para a superclasse de mamífero. Não encontrou. Aí ele voltou para essa grande mixin antes de procurar em object. Tá? Nesse caso aqui, vê que não foi um caminho até a raiz para depois voltar. O Luciano daqui a pouco tem um slide que mostra o MRO acontecendo. Beleza? Quanto à pergunta do Tiago, o que você quis dizer com resolver com um atributo? Ô Renzo, no caso, em vez de criar essa mixing, essa classe, só para fazer essa função, por exemplo, do latido diferente, poderia ser um atributo. Porte, por exemplo, grande, médio, pequeno, não. Lógico que não quero tirar do escopo da aula, mas é só uma curiosidade. Mas quando você diz atributo, você queria colocar o quê? Como um atributo da própria classe? Do cão, por exemplo. Do cão. Então, eu pelo menos, sim, eu já vi alguns frameworks fazerem isso. O problema é que, teoricamente, o cão ele é abstrato e ele não deveria saber que existe na hierarquia cão grande e cão pequeno. Porque aí qual é o problema? Suponha que nós criamos o cão grande e cão pequeno. Aí você colocou 2 atributos lá e fez um if lá em cima, né? Essa seria talvez... Porque aí você já implementa tudo lá em cima, né? Só que aí você ia ter que fazer um if lá. Se é grande, bota UF. Se é pequeno, coloca tal. Aí você vem e fala, não, mas tem um cão médio também. Aí o problema é que você tem que voltar na classe cão e alterar esse cara. Quando aqui, se tivesse um cão médio ou cão pequeno, você pode criar outros mixins para utilizar. Ou seja, se a gente pensar em termos de que você está fazendo uma lib,
Na lib você não vai ter oportunidade de mexer no código fonte, né? Você até tem, mas em geral você não quer fazer isso. Você quer que essa lib seja extensível, né? Então, criar flags tem esse problema. Então, eu já vi isso, se eu não me engano, eu até discuti isso na empresa agora. Que eu falei, olha, a superclasse ela não deve tomar conta de comportamentos específicos. Não deve ter esse tipo de if, e tem no código da empresa. Né? E aí o nego me falou, não, mas o Flask faz isso. Aí eu falei, olha, eu sei que o Flask é legal, a galera usa e tal, mas a minha convicção é que superclasse tratando de caso específico é sinal de mau cheiro. Em geral é legal você criar aí uma subclasse que trate do seu tipo específico, para não ter esse problema aí. Né? Você passa a ter if, né? Para mim, alguns sinais de mau cheiro é esse. Você está colocando muito if, você está definindo tipos com muito if e alguma coisa está meio errada. De repente você pode dar uma refatorada para pensar numa solução diferente. Tá? A solução quando você falou... Quer dizer, apesar que você falou atributo, né? Eu já vi aluno meu resolver no Python Birds, e aí funcionou bem, em vez de resolver com um atributo, no latir ele incluiu um atributo que seria o formato do latido. E colocou como default. Eu já vi ele resolver assim, ó. Sei lá, latido igual a ao. Né? Mas mesmo assim, lá no cão grande ele tem que, de certa forma, ele tem que sobrescrever e colocar o default para UF. Seria uma outra opção. Hein? Beleza. Ok. Deixa eu só rodar aqui os testes e ver se a coisa está funcionando. Continua tudo funcionando, então tá beleza. Então essa é a herança múltipla. Né? Veja que a filosofia do Python é bem distinta da a do Java obriga a criação desses mixins só com métodos através da criação de interfaces. E na realidade, de Java 7 para baixo, você não podia fazer isso que eu estou fazendo aqui, que é colocar uma implementação padrão na interface. Então isso era com perdão do português, uma merda no Java, porque muitas vezes você tem uma implementação padrão para a interface. Né? E aí na prática você acabava criando a interface e você já criava uma subclasse da interface implementando o método com aquele cara padrão, para poder herdar desse cara. Mas como em Java você não tem herança múltipla, se por acaso na tua classe tu já tivesse herdado de alguém, tu não pode herdar da classe que está implementando a interface. E aí você era obrigado a repetir código toda hora. Né? No Java 8 se mudou, agora eles estão permitindo que existam métodos default dentro da tua interface, tá? Mas, enfim, a aula é de Python, não de Java, né? Mas às vezes eu gosto de fazer o paralelo, porque tem gente que conhece a linguagem e fazendo paralelo é melhor. Esse aqui foi meu susto, esse aqui é o meu slide sempre do final de todas as apresentações, e por alguma razão ele ficou lá no meio. Tá, opa, tem bastante coisa. Cadê? Ah, tá, aqui. Herança múltipla. Beleza? Então, mas excelentes as perguntas aí. Realmente a dúvida surge. E, em geral, quando surge esse tipo de ambiguidade em linguagem de programação, arbitra-se ali uma ordem, né? Que no caso é dada aí pelo MRO. Esse aqui a gente só vai dar uma olhada no código, então dá para refatorar esse código que eu repeti aqui, que a gente fez ele. Esse aqui é o formato procedural, né? Então ele não é reutilizável, porque toda vez que você quiser utilizar um relógio como esse, você tem que, sei lá, copiar esse código aqui. Então dá para a gente refatorar isso, criando uma classe relógio que herde de label, que contém aí os atributos de texto e fonte, né? E que defina um método tic-tac, fazendo as vezes dessa função que está aqui. Né? Então vamos dar uma olhada aqui no código, ver se ele existe. Está aqui o relógio,
Na verdade, eu já tinha reescrito esse aqui para Python 3. O que eu tive só que fazer de diferente aqui? No Python 2, o tkinter começa com maiúsculo, então eu só coloquei ele aqui com minúsculo. E essa daqui é a versão orientada a objetos. Veja que a init ele herda de label. Ah, não, tem uma coisa aqui que a gente pode mudar sim. Isso aqui é o código antigo. Ó. Herda do tkinter label. E aí a boa prática é que você sempre chame o dunder init da classe de cima. Só que esse dunder init aqui ele está chamado de uma forma feia. Por quê? Eu estou fazendo aquela mesma chamada que eu fiz do latir daquela hora pelo método da classe. Então, explicitamente o Luciano está pegando esta superclasse label e chamando o dunder init nela. Porque o ideal é que você inicialize sempre os atributos de instância da superclasse antes de começar o seu código. Perceba que comparado com a versão procedural, o que está sendo feito aqui toda essa parte aqui é inicialização, com o formato do texto, com o pack e etc. Então toda essa parte foi refatorada para o dunder init, porque isso faz parte da inicialização do relógio. E, inclusive, quando ele inicializa, ele já chama o tic-tac pela primeira vez. Tá? Só que essa chamada aqui que o Luciano fez, ela poderia ser feita de outra forma. Vamos supor que você troque o componente gráfico de label para outro qualquer, que até herde de label. E aí, quando você chamar esse init aqui, se você não lembrar de trocar tanto essa classe aqui quanto aqui embaixo, você não vai estar chamando o init da superclasse desse cara. Então, a forma mais legal de fazer isso é o seguinte. Exatamente, Thiago. Utilizar o super, que em Python 2 tinha uma sintaxe meio chata, que era assim. Você tinha que passar o nome da classe como primeiro parâmetro e depois passar o self. Tá? Vamos até ver se isso aqui funciona no Python 3. Eu acho que funciona, porque em um monte de lugar isso é utilizado. Aí o relógio está aqui, né? Olha lá, funcionando. Então isso funciona. Só que era um saco. Tipo, sempre que você chamava o super, é sempre a própria classe que você quer passar como primeiro parâmetro. E sempre o self que você quer passar como segundo. Então, no Python 3, o que eles fizeram? Se você não passa nada, ele vai passar a primeira classe como parâmetro para você implicitamente e vai passar o self. Então, no Python 3, você pode começar a fazer isso aqui. É quase igual ao do Java, a diferença é que no Java isso é uma palavra reservada. Aqui ele é uma função. Executo e mesmo resultado. Beleza? Então, mas vejam que vai funcionar aquele formato do Python 3 ou do Python 2. Isso aqui no Python 2 não vai funcionar, vai te dar um erro lá falando, super leva 2 parâmetros que você não passou. Tá? A função, o método tic-tac, na realidade ele é muito parecido com a versão procedural, que é essa parte aqui. A única coisa é que o relógio aqui agora, na realidade, é a instância de self, porque eu estou herdando aqui de label. Então ele faz tudo o que o label faz. Para reiniciar o relógio, eu só construo e chamo o main loop, que seria essa parte aqui do final. Beleza? Então essa seria a refatoração dessa classe aí, relógio. Beleza? Pequeno detalhe. Muitas vezes, às vezes você vê também esse tipo de código que o Luciano colocou aqui, assim, principalmente quando você está herdando de uma porrada de classe aqui. Tem umas, igual a gente tinha lá com o mixin e tal. Então, se você chamar super, ele possivelmente vai voltar a primeira lá. Então, aí você fica na dúvida em qual ele vai chamar. Então, é uma hora que aí sim, quando você está herdando de várias classes, às vezes é legal você chamar dessa maneira porque fica explícito de qual é a superclasse das definidas aqui que ele vai chamar. Tá? Mas quando você só tem uma, realmente eu prefiro utilizar o super no Python 3.
Ok. Isso aqui foi passando o relógio para Python 3. Ok. Continuamos então. Esse daqui é para vocês terem uma ideia. Na realidade, o projeto TK Inter é um projeto bacana, mas ele é bem antigo e é um exemplo de abuso, de coisa de herança, tá? Então, ó, isso daqui é uma pequena parte da hierarquia do TK Inter. Veja lá, ó, nosso relógio que nós acabamos de implementar, herdando de label. Label, por sua vez, herda de widget. Widget, por sua vez, herda de, olha a herança múltipla aqui, ó, base widget, e o base widget herda de misc. E, em geral, quando você tem uma classe chamada misc, que é de miscellaneous, a coisa não tá boa, né? Porque aí tudo que você não sabe onde colocar, você enfia no misc. Né? Isso aí é igual ter pacote U, que você deve encontrar por aí. Misc, utils, commons, né? Tudo que a turma não sabe onde colocar, não tem um nome melhor de módulo para colocar um negócio, fala, tem um utils ali, né? É quase a caçamba de lixo ali, a caçamba de entulho. Tudo que você não sabe onde colocar, você joga lá. Mas aqui tá. E aí o widget ele herda de grid para ele conseguir posicionar elementos na tela. Ele herda de pack para conseguir chamar aquele caso de pack e herda de place também para conseguir se posicionar aí na tela. Né? Então vejam que todos esses daqui são mixins e se fossem de acordo com a nossa boa prática, eles deveriam vir aqui com o sufixo mixin. Então seria grid mixin, pack mixin, place mixin. E aqui seria o misc mixin, tá? Essa daqui, no caso, é uma classe concreta. Desculpem. Indo mais ainda nessa hierarquia, um nível para cima, olha. Tá vendo? Essa parte aqui é a que a gente estava vendo, né? Do widget, etc. Ainda tem isso aqui, ó. Button herdando desse cara com stud button e tree button. Ó, o label aqui, que a gente estava herdando, inclusive, do relógio. Né? E aí, herdando de widget, nós temos aqui interfaces que scrollam, que podem herdar de scrollbar. Nós temos um objeto entry, que serve para conseguir mostrar texto editável. E por conta dele mostrar texto editável, ele tem que conseguir ter um cursor e saber o que ele mostra no eixo X. Né? Quando o campo está pequenininho e você digita muito numa entrada de texto, né, ele tem que ir mostrando o final do texto que você está digitando e jogando o texto para a esquerda. E por isso ele precisa scrollar no eixo X. Né? E, obviamente, todo mundo herdando de object. Né? E aí, vendo a hierarquia inteira do TK Inter, ó, essa daqui é a hierarquia inteira. Lá, ó. Eu tenho tudo de entrada de texto está aqui embaixo, praticamente. Ó lá, tudo que precise de scrollar em X e Y herdam desses mixins aqui, ó. Tem o spinbox, o entry, olha lá. Todo mundo aqui embaixo herda de widget. Né? Esses dois aqui, entry e spinbox, eles só scrollam na horizontal. Então eles herdam aqui de xview. Já text, listbox e canvas, eles precisam scrollar além de em X, eles precisam scrollar na vertical, então no eixo Y. Então eles herdam aqui desse cara. Aqui. Né? Vejam que todo mundo que scrolla na vertical, ele poderia de repente criar uma classe aqui, sei lá, full scrollable, alguma coisa assim, que ele poderia ter uma classe simples aqui que herdasse de widget, xview, yview, e todo mundo aqui, em vez de ficar herdando de 3 caras, herdaria de um só, para dar uma simplificada aqui no processo. Beleza? Mas esse é o diagrama, então, UML de alto nível das classes do TK Inter. Na realidade, a gente já estourou aqui o tempo, então eu vou deixar para entrar aqui no assunto de composição na aula que vem. Por acaso, do que a gente viu, vocês têm alguma pergunta? Enquanto vocês vão me dizendo se tem alguma pergunta,
O código que eu passei para vocês, que eu passei do meu GitHub, onde eu estou colocando isso aqui, na realidade, ele está não na branch master. Então deixa eu só mostrar isso aqui, não sei se todo mundo manja de GitHub. Não é o pai? Ah, não. Ó, pai. É só isso aqui? Um detalhe, esse código que eu estou fazendo, eu não estou colocando na master não. Eu criei uma branch 3.6 porque é o código que eu estou transformando em 3.6. Então, isso que eu vou fazer o push aqui agora, você só tem que mudar aqui para branch 3.6. Vou até já fazer o push aqui desse código que eu fui consertando aqui hoje. Tá? Então, estou mandando para lá. Opa, obrigado aí, João. Na verdade, vou fazer agora. Que bom. Estou mandando para lá agora. Bom, então como ninguém passou o tempo aí, ninguém falou de nenhuma dúvida, gente. Agradeço aí de novo agradeço pela presença de vocês. Retornamos na segunda-feira que vem, depois do feriado. Desejo um bom feriado aí para todos. Quem for viajar aí, um bom descanso. E na verdade, só antes disso, porque aí vocês podem se divertir, né? Feriado tem diversão. Deixa eu só fazer o seguinte, ó. Quem quiser dar uma testada nas suas habilidades de docstring, dá uma lida aqui, ó, nessa parte de exemplo de tombola. E no que está previsto aqui na interface, tem até o diagrama de UML. Pode dar uma lida nisso e tentar implementar essa tombola que está aqui. Tentem não olhar o código-fonte que tem no repositório com a solução, né? Tentem fazer aí o de vocês. Mas tentem dar uma brincadinha com um exemplo da tombola, porque aí agiliza a aula, porque a gente está aí na metade dos slides sempre, né? Para a gente dar uma testada. E tem doc test da tombola, tem o código aqui, ó, exercícios, inclusive. Inclusive tem um readme com o que a tombola tem que fazer, ó. Tem documentação. Então você pode entrar aqui, ó. Tem lá, tal, várias coisas sobre a tombola. Tentem dar uma olhada e fazer e implementar ela, vocês. E eu vou resolver depois, ao vivo a gente faz também com TDD, com docstring, para vocês verem funcionando. Mas é bom porque vocês fazem uma vez sem ver eu fazendo, então você faz sem vício, né, do que eu estou fazendo durante a aula. Tá certo? Fugindo do assunto da aula, qual o livro de design patterns para Python? Cara, puxando a sardinha, se você pegar o Fluent Python ou Python Fluent em português do Luciano Ramalho, ele aborda muito isso. Inclusive o curso Python, quer dizer, todos os cursos que a gente faz aqui, na realidade ele escreveu o livro baseado nos cursos, né? Então você vai pegar inclusive muitos exemplos parecidos. E no final ele tem uma parte de design patterns, tá? Inclusive ele chegou a fazer, eu acho que ele não gravou, né? Porque a aula de design patterns é porque você não pode pegar o GOF, né? O Gang of Four, para estudar design patterns, né? Porque no livro mesmo ele fala, olha, a gente fez visando o C++, né? E aí quando você vai para uma linguagem dinâmica é muito legal. Deixa eu ver se eu acho o link aqui. Eu não sei se foi o Douglas. Eu acho que foi um link do Douglas Crockford. Eu acho. Ou foi outro. Design Patterns on Dynamic Languages. E é muito legal porque, assim, por exemplo, eu não sei se vai aparecer. Esse aqui. Na verdade foi o Peter Norvig, né? Ele tem isso aqui que é muito legal, Design Patterns in Dynamic Languages,
E é muito legal que tem uma parte, inclusive nos slides do curso de Python Patterns, o Ramalho extraiu isso daí, né? Que ele fala, olha, tem que ser revisto, ele coloca aqui, porque lá dos 24 design patterns previsto no Gang of Four, 17 ficam invisíveis ou muito mais simples em uma linguagem dinâmica, né? Por exemplo, um exemplo aqui de design pattern que tem aqui no que a gente viu, para dar um exemplo. Cadê o relógio? Cadê? Tá aqui. Isso de você passar uma instância de um método ou uma função para ser executada depois, né? Ou seja, depois de 100 milissegundos, execute a sua função. Se você for procurar no Goff, existe um design pattern para isso, que é o chamado, no livro eu acho que ele chama de observer, mas que muitas vezes também é chamado de listener. Né? E lá dá mó trabalheira, porque você tem que criar uma interface listener, criar uma classe herdando da interface listener e criar o método addListener. Dá mó trabalheira o negócio. Né? E aqui não. Aqui, se você tem um chamável, um invocável, se a função na sua linguagem é um ente de primeira classe, e ela é no Python, isso aqui é o padrão listener. Você vai e passa a função que tem que ser executada quando alguma coisa acontecer. Nesse caso aqui, quando passarem 100 milissegundos. Tá? Então dá uma olhadinha. Deixa eu até copiar aqui o link do paper. Paper não, PDF. Mas tá fácil esse aqui também, né? 9.com Design Patterns. Tá aqui, ó. Esse é o link. Dá uma lidinha nesse cara. Tá certo? Quem foi que perguntou aqui? Foi o João, eu acho. Pra cima. Beleza, João? Eu não sei se você está inscrito também no ciclo completo. A gente vai abordar isso lá no Design Patterns também, né? Vários daqueles design patterns a gente vai rever tentando mostrar como é que é no Python. Existem vários. Padrão fachada. Para você esconder a implementação interna de uma biblioteca, você coloca tudo na fachada. Por exemplo, a biblioteca Requests usa isso. Né? Só que em linguagens que tem módulo, como Python, você não precisa criar uma parafernália para criar uma fachada. O seu módulo acaba sendo a fachada. Enfim, é muito legal. Eu gosto muito de design patterns, por isso me empolgo e continuo falando aqui. Beleza? Mas tá aí o link para você dar uma estudada. Beleza? Exatamente. Também estou aí na nossa área sempre tem melhoria, né? Uma área infinita para quem gosta. Quer dizer, eu nunca gostei de estudar. Na verdade, eu sempre estudo porque eu tenho que estudar. Né? Se pudesse comer um camarãozinho na praia, eu ia. Ficar lá de boas. Mas, enfim, mas eu sou curioso. Deixando com brincadeira de lado, eu sou curioso e eu gosto. E na nossa área, estudo é infinito, nunca acaba. Quando você acha que vai acabar, surge uma tecnologia nova e aí você tem que rever vários conceitos. Beleza? Mas é isso aí então, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês novamente. Bom feriado a todos. Quem for viajar, boa viagem. Nos revemos novamente na segunda-feira da semana que vem. Grande abraço. Recording has stopped.